Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essa aula é uma aula para o sexto ano. Nós estamos entrando nas aulas 49 e 50, finalizando o nosso módulo 16. Pegue seu material de anotação, pegue seus cadernos, sua apostila e vamos a mais uma aula. Hoje falaremos sobre polígonos convexos e não convexos, classificação dos polígonos e polígonos regulares e não regulares. Não esqueça de fazer as tarefas de casa, em casa, 4 a 9, está no portal, tá bom? Então, entre lá, faça, deixa tudo certinho. O professor estará corrigindo nessa semana ainda. Vamos à nossa aula. Então, estamos falando sobre polígonos, módulo 16. Outros critérios de classificação. Então, tem duas classificações: polígonos convexos e polígonos não convexos. Qual que é a diferença, professor? Todo polígono convexo, quando você traça uma reta, ela sempre vai ficar dentro da figura. Os não convexos, quando você traça uma reta, ela fica por fora. Então, exemplo. Esses primeiros aqui, da Laura e do Rafael, eles são convexos. E o da Bruna e do Gustavo são não convexos. Então, para o professor pegar uma canetinha aqui, observe aqui o seguinte, ó. Se eu traçar desse vértice até aquele outro vértice, ou desse até esse de baixo aqui, tá? Ou desse até aqui. Então, observe que todos eles ficaram aqui dentro da figura. Então, qualquer vértice dessas retinhas aqui fica dentro da figura. Então, esses daqui são convexos. Já responda a pergunta número 1. Separe esses em dois grupos. Quais características eles têm? Convexos e não convexos. Esses dois de baixo são não convexos. Exemplo, se eu pegar esse pontinho aqui, ó, e tentar ligar ele até o outro, eu vou passar por fora da figura, certo? Ou ligar esse naquele lá de cima, eu vou passar por fora da figura também, tá? Ou ligar esse daqui de cima lá, no vértice lá embaixo, vai ficar fora da figura também, tá certo? Então esse aqui é não convexo. Esse aqui também é não convexo, ó, certo? Tá vendo? Ou ligar, tá certo? Ou seja, essa parte aqui de baixo aqui também, ó, ela é não convexa, ok? Exercício 2, então, ó, o número 1 aqui, separar eles em convexo e não convexo, ou seja, os dois de cima da Laura e do Rafael são convexos, da Bruna e do Gustavo não convexo. Observe a seguir os desenhos que Laura e Gustavo agora, com 4 pontos assinalados, fizeram. Então, pergunta letra A. Usando a régua, trace as linhas. Então, observe aqui essa figura rosa que se formou aqui dentro, é o que você vai fazer aí no seu, certo? Letra B. Os segmentos que traçou o desenho da Laura estão inteiramente no interior do hexágono? Sim. E os desenhos que traçou o Gustavo estão no interior do hexágono? Não. Ó, ele passa fora e aqui também passa fora. Então, por isso que ele é não convexo. Traçando uma linha, é possível ligar dois pontos quaisquer do hexágono de Laura, de modo que o segmento seja obtido não seja inteiramente no interior do hexágono? Não. Qualquer dois pontos que eu for ligar aqui dentro, ó, sempre vai estar no interior do hexágono. Letra E. A característica que você constatou no hexágono de Laura, que permite classificá-lo como convexo, já que o hexágono de Gustavo é não convexo. Observe os hexágonos desenhados por Rafael e Bruna no item 1. Qual deles é convexo? Então a pergunta é: qual deles é convexo? O polígono do Rafael, certo? Então, se você observar aqui, Rafael é convexo também. Então, está aqui a diferença entre os dois. Resuminho, o que é convexo? Quando você traça uma linha, ele sempre ficará dentro da figura. E o não convexo vai ter um ponto ou mais da figura, em que quando você traça uma linha, ela passa por fora da figura. Classifique então a seguir como convexo e não convexo. Então, nós temos aqui um heptágono. O que é um heptágono, professor? Figura com 7 lados. Se você não assistiu a aula anterior, é bom que você vá lá e assista, tá? Não esqueça de ir lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados.
heptágono, figura não convexa. Um octógono, figura convexa. Um hexágono, figura não convexa. E um pentágono, figura convexa. Exercício 2, item 2. Usando uma régua, desenhe na malha pontilhada um ponto convexo de 9 quadrados e um quadrilátero não convexo. Utilize os pontos da malha como vértices dos seus polígonos e em seguida nomeie os polígonos desenhados. Então nós temos aqui o primeiro polígono, né? Tá, ligando, então fiz aqui 9 pontos e liguei eles. Pode fazer da forma que você quiser aí. E aqui tem outro também, que é um quadrilátero. 1, 2, 3, 4 lados. Ou seja, aqui tem 4 lados e ele é não convexo. Então, se eu tivesse colocado o S aqui em cima, tudo bem, seria convexo. Como eu desci o S para baixo aqui, então se ligar o ponto P ao R, eu vou passar por fora da figura. Ok? Exercício 3, 3 polígonos planos cartesianos cujos vértices são dados abaixo. Reproduz os planos, então está aqui, reproduzidos. Certo? A, B, C, D, está aqui. F, G, H, I, J, K. L, M, N, O, P, Q, R, S, está aqui. Ok? Então são as coordenadas. Professor, como que funciona as coordenadas? Ó, o A é 0 e 1. Então o A é 0 e 1, pontinho no 1. O B é 1 e 4. Então 1 para X, ó, 1 para linha horizontal e 4 para vertical. Então B está aqui, tá bom? Classifique cada polígono de acordo com o número de lados e também se é convexo ou não convexo. De acordo com o número de lados, nós temos aqui então A, B, C, D, E, um pentágono convexo, F, G, H, I, J, K, um hexágono convexo, e L, M, N, O, P, Q, R, S, um octógono convexo. Polígonos regulares. Então aqui agora nós chegamos à ideia de polígonos. O que são polígonos, professor? São figuras formadas por vários lados. Poli vem de lados, né? Certo? Poli vem de muitos e gônos vem de ângulos. São vários ângulos, ou figuras regulares formadas por vários lados que têm ângulos, ok? Então aqui nós vamos ao exercício 3 agora. Pergunta é: classifica os polígonos em relação a regulares e não regulares. Então, triângulos não regulares, hexágonos regulares, pentágonos não regulares. Para ser regular, todas as laterais têm que ter o mesmo tamanho. O pentágono sábio, as medidas de todos os ângulos internos em graus. São números múltiplos de 5. Usando o transferidor, a gente pode encontrar isso. Tá? Medida de A e B é 105. Medida de S e medida de I é igual a 100. Medida de O é igual a 130. Então, usando o transferidor aqui, a gente consegue. Coloca o zero aqui. O meio dele aqui, o zero, né? Certo? E a abertura vai ser o ângulo. A figura lá mostra uma peça com formato de prisma hexagonal. As faces laterais desse prisma são retângulos, cujos lados medem 5 cm, 8 cm e as bases têm todos os ângulos medidos 120. Então, quantos lados tem? 8. É um polígono regular ou não regular? Aí você vai explicar o porquê que ele é regular, tá certo? Observe o mosaico a seguir é construído por um mesmo polígono de quantos lados? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 5, 6. Então, é hexágono. E é convexo esse hexágono? Não. Só uma figura de 6 lados é chamada de hexágono, mas não precisa necessariamente ser convexo. Teste item 3. Então, vamos lá. Ó. Tudo aqui dá isto, dá 72. Qual que é o ângulo aqui de dentro do pentágono? E qual que é o ângulo do nosso polígono F aqui, que é nosso triângulo?
Aqui é 60, então aqui vai ter que ser isso, aqui vai ter que ser 60 também, parabéns. Tá? Vou colocar aqui então. Aqui, ó, 60. Beleza? É isso? Então, ó, os lados A e E G dos polígonos são sobre a reta R. Então, a medida do ângulo DEF, indicado na figura pelo símbolo, é quanto? Isto. Então, aqui nós temos ao todo 120, certo? 120 graus. Aqui dentro, então, é 60. Aqui dentro, então, é 60. Certo? Tem a setinha aqui. Então, fazendo as contas, você tem aqui 72 com 60 e com esse pedacinho aqui para formar os 180 graus. Exercício em casa, você vai fazer o exercício 4, tá certo? Aí a pergunta é quantos lados tem cada polígono, você vai contar. Então, aqui tem um polígono, aqui tem outro. Qual desse polígono é convexo? Lembrando que convexo, quando você traça uma linha, ele realmente fica na figura. Quando você traça uma linha no não convexo, exemplo desse segundo aqui, ele passa fora. Faça uma pesquisa e descubra qual estado brasileiro pertence a esta e qual nação pertence a essa. Questão de número 5, considere o plano cartesiano. E aqui tem os vértices, tá certo? Esta aqui você vai fazer igual o professor fez nesta anterior aqui, ó. Tá, então tinha os vértices aqui e a gente desenhou as figuras, ok? Aqui no exercício em casa vai ser a mesma coisa. Tem os vértices aqui, você vai desenhar a figura. Aí depois responde cada um dos itens abaixo. Na questão de número 6, usando uma régua e quadrado, desenhe um polígono de acordo com as instruções a seguir. Um pentágono convexo que tenha dois lados paralelos e pentágono não convexo que tenha dois ângulos retos. Aí o 7, paralelepípedo ABCDFGH, figura ao lado que eu consigo justaposição de dois cubos idênticos. Então, tem um cubo aqui e outro aqui. Classifique as faces do paralelepípedo quando for regular ou não regular. E justifique por quê. E 8 e última, as nossas abelhas, elas fazem esses hexágonos aí, certo? E a pergunta é, qual é o ângulo de cada um desses polígonos que elas fazem? Qual que é esse ângulo aí? Certo? Ó, é um hexágono, é uma figura com 6 lados. Beleza? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obrigado e até uma próxima aula.